Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito do replantio da rosa do deserto no inverno. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa e esse é o nosso canal no qual falamos sobre dicas do cultivo da rosa do deserto. Vou começar falando com vocês, pessoal, a respeito de replantio, né? No caso, você tem uma planta, chegou o inverno e você percebeu que sua planta está precisando ser trocada. E como não é uma época indicada para replantio e você precisa fazer isso, eu vou mostrar para você como fazer isso de um jeito seguro no dia frio, para que você não venha prejudicar a sua planta e perder a sua planta. Você precisa de um bom substrato, no caso, como não é uma planta que vai ser replantada, que estava desplantada com raiz lavada, é uma planta que está plantada, está saudável. Então, nesse caso, eu vou usar um substrato que eu retirei da natureza com areia, com pedaços de folhas de cascas de árvores já decompostas, né? E vou preparar esse substrato. Eu sou defensora do uso da areia no cultivo da rosa do deserto, pela segurança que a areia nos dá de evitar podridão. Se você tem uma planta que viajou, que está debilitada, que veio totalmente desplantada, nesse caso, pessoal, use areia. Não use nenhum tipo de matéria orgânica na sua planta. Esse caso que estou mostrando para vocês nesse vídeo é para plantas que estão saudáveis, plantas grandes, plantas que estão precisando ser trocadas de um vaso, né? E num dia frio, no inverno, e você precisa fazer isso, não dá para esperar que esquente o tempo. Nesse caso, você vai preparar o teu substrato da maneira que você gosta, pode ser com substrato de folhas secas, sempre coloque areia no meio para ficar bem drenável, né? E você vai preparar aí do teu jeitinho, como eu estou mostrando, como eu gosto de fazer aqui. Você vai preparar o teu substrato e vai colocar no seu vaso. E o importante que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é não mexer nas raízes da planta. Agora estou colocando aqui, estou mostrando para vocês o calcário. Por que eu coloco o calcário? Como eu estou ali com um substrato rico em matéria orgânica, tem folhas decompostas, cascas de árvores apodrecidas, né, que ficou muito tempo debaixo das árvores, tomou chuva. Então, assim, bastante rico em matéria orgânica. Esse tipo de substrato tende a ficar muito ácido com o tempo. Na medida que vai molhando, ele vai se decompondo cada vez mais, ele vai acidificando. Isso não é bom para as nossas rosas do deserto. Então eu coloco o calcário, porque o calcário irá equilibrar o pH desse solo, não deixando ficar ácido, porque um solo ácido impede que a sua rosa do deserto se desenvolva. Ela não vai conseguir absorver os nutrientes necessários para ela. Então, por isso eu coloco o calcário. É muito importante a gente sempre verificar a acidez do solo nas nossas rosas do deserto, porque muitas vezes você tem uma planta que não está se desenvolvendo. Você coloca muito adubo e a planta não se desenvolve. Pode ser solo ácido, a planta não consegue se alimentar devido à acidez do solo. Então, pessoal, aqui eu estou enchendo o vaso, e aí eu verifico a altura que a planta vai ficar, né? A altura que eu gosto é que não fique não muito alto e também não muito baixo. Agora eu vou acrescentar o superfosfato simples, que é muito importante, pessoal, no plantio dessas plantas, porque eu só vou trocar essa planta provavelmente daqui a um ano. Então é importante que ela tenha esse nutriente no solo, porque é ele que faz com que as nossas plantas fiquem gordinhas e elas ficam entroncadas, bonitas, e também que elas floresçam e dê as flores que nós tanto gostamos, né? Então eu
coloco esse superfosfato, adiciono um pouco de terra para cobrir ele, para que a raiz não tenha contato direto. Com o tempo, a raiz vai crescer e vai buscar o alimento dela. Então, pessoal, agora eu vou desplantar essa planta. O meu problema aqui é ela estar num vaso de cimento. Na hora de retirar essas plantas de vaso de cimento é meio complicado. Então, eu indico a vocês, de preferência, os vasos de plástico, porque você consegue amolecer ali fácil para tirar o torrão inteiro. Eu não quero quebrar esse torrão devido à estação que nós estamos, é frio, então eu quero prejudicar ao mínimo as raízes dessa planta. Então aqui eu estou agora tentando, né, retirar, dou algumas batidinhas para ver se solta ali o substrato. Percebam vocês que essa planta já está com as raízes saindo no furo de drenagem embaixo do vaso, o que pode fazer entupir o vaso, né? E não drenar mais a água e isso causar uma podridão de raiz. A gente tem que ficar de olho em plantas que estão com raízes saindo por baixo do vaso. Olha, pessoal, consegui tirar o torrão inteiro. A planta realmente precisa crescer, está ali cheia de raízes na parte inferior, né? Querendo crescer mais. Agora eu vou ajeitar aqui, endireitar a planta no vaso e eu venho com mais substrato para colocar aqui em volta dela. Então, assim, pessoal, o importante no inverno é cuidar, não deixar com que as raízes se danifiquem, porque essas raízes de alimentação, essas raízes fininhas da planta, são elas que dão alimento para a planta, mas também são elas que, se apodrecer, levam a podridão para as raízes maiores e para o caule da planta, né? Então a gente tem que cuidar para não danificar. Nós estamos numa época fria, todo cuidado é pouco. Eu não vou molhar, eu vou deixar esse substrato seco por 5 dias, pessoal. 5 dias não vai matar a planta, não vai causar problema algum. É por segurança, para que dê tempo de cicatrizar as raízes da planta. Ó, vocês podem ver agora, ficou excelente. Então, essa é a dica de plantio no inverno que eu trago com carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, compartilha e tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!